Gravação. Ok, muito bem. Então, antes de começar, vocês têm algumas perguntas? Alguma coisa que não ficou clara sobre a aula de vetores? Hoje a gente vai um pouquinho para frente. Hoje vamos falar de transformações lineares e matrizes. Tudo jóia? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu fiquei com algumas dúvidas, mas uma principal, acho que foi na hora que você estava falando do delta de Kronecker, e Uhum. você definiu o produto vetorial como, enfim, o produto do vetor transposto, do versor transposto com outro versor. Nisso a gente está assumindo obrigatoriamente que os versores são perpendiculares entre si, né? Ou não? Implicitamente, sim. Eu poderia estender essa definição ao caso não ortogonal, mas implicitamente para usar aquela definição, sim. Você está certo. Ah, justo, ok. Tá bom, tudo bem. Acho que eu acho que a galera deve ter dúvidas, mas enfim, se alguém quiser perguntar, manda bala aí. Se tiver mais alguma dúvida. Ok, não estou ouvindo nada. Você quer fazer mais uma pergunta, então? Não, eu tava com mais algumas na cabeça, mas agora eu esqueci. Se alguém quiser ir, tô caçando aqui nas folhas, se alguém quiser caçar, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, mas o povo tá quietinho. Bom, deixa eu falar para lembrar para vocês que amanhã vai ter a primeira monitoria, ok? Às Uhum. 3 da tarde, naquele link que enviei para vocês ontem, ou anteontem, não lembro quando, ok? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês não querem tirar hoje, ou vocês tiram hoje e a dúvida ainda fica, vocês podem também usar amanhã para resolver. Ok, então, como não vejo e não ouço nenhuma outra pergunta, então vamos começar, ok? Então, o que a gente vai ver hoje são transformações lineares, que agora vamos definir, e como associar matrizes para essas transformações lineares, ok? Então, o que é uma transformação linear? Bom, a transformação linear é uma coisa muito simples. Então, vamos pegar dois espaços vetoriais, deixa eu chamar eles de V e W, ok? Então, espaços vetoriais. E vamos pegar uma função entre esses espaços, ok? Eu vou chamar de T, a função que vai de V até W. Bom, essa função é chamada de linear quando a seguinte propriedade é satisfeita. Se eu pego T e atuo no seguinte vetor, alfa V mais beta W, onde, deixa eu dizer para vocês que alfa e beta são números reais, ok? Hoje ou na próxima aula, provavelmente hoje vamos estender tudo o que eu estou dizendo a números complexos, mas por enquanto vamos pegar reais. E esses V e W, desculpa, não beta, e W, são vetores. Vetores em qual espaço? Bom, no espaço no qual a função linear está agindo. Então, tem que ser vetores de V. Então, essa expressão aqui, esse T, é chamado de linear, quando os números podem passar através da função, ok? Ou seja, a função é transparente aos números. Então, eu posso escrever alfa, T aplicado a V, podemos escrever assim, por exemplo, mais beta, T aplicado a W. Essa é a definição de linearidade, ok? Podemos também escrever isso em termos da notação de Dirac, que a gente viu no final da aula antecedente. Então, usando a notação de Dirac, como é que eu escreveria esse negócio? Bom, eu tenho T aplicado neste vetor, e se vocês lembram, para vetores a gente agora vai usar um catch, certo? Então, é o catch alfa V mais beta W, e esse objeto aqui tem que dar de volta um vetor, no qual os alfas, o alfa e o beta, estão para frente de t, porque, como a gente falou, t é transparente, ok? Então, eu vou escrever que isso aqui é t, desculpa, é alfa, t aplicado ao catch v, mais beta, t aplicado ao catch w. Ok?
Isso é verdade para qualquer par de números reais alfa e beta que eu possa pensar e para qualquer par de vetores no espaço vetorial no qual a função está agindo. Okay? Essa aqui é a ideia, a definição atrás da linearidade. Agora, a gente pode fazer um passo para frente. Lembrando a coisa seguinte, vamos agora pôr bases, ok? Então, vamos pôr vetores linearmente independentes nesses espaços. Então, digamos que V, vamos fazer o esqueminha seguinte, V tem como base todos esses sketches que eu vou chamar de E minúsculo I, ok? E digamos que W, que é o outro espaço vetorial, tem como base sketch que eu vou chamar de E maiúsculo I, ok? Onde que esse índice I vai de 1 até a dimensão do espaço. Okay? Então, vamos escrever aqui que aqui I vai de 1 até a dimensão de V, e neste caso aqui, I pega valores entre 1 e a dimensão de W. A dimensão de V e a dimensão de W não necessariamente tem que ser as mesmas, ok? A gente pode imaginar transformações lineares, funções lineares que agem entre espaços com dimensões diferentes, ok? Agora, por que eu estou insistindo nessas bases? Porque agora a gente vai fazer duas coisas. Primeira coisa que a gente vai fazer é reparar que eu posso definir univocamente, ok? É importante, univocamente, como esse T age, uma vez que eu sei como a função linear age nos elementos da base de V, ok? E uma vez estabelecido isso, a gente vai ver como é que as componentes dos vetores transformam. Ou seja, como é que eu posso calcular as componentes dos vetores nesse espaço target W, sabendo as componentes do vetor aqui e sabendo como as duas bases são conectadas, ok? Então, vamos escrever aqui. Então, primeiro ponto importante. Vamos pegar um vetor V. Aliás, deixa eu escrever aqui embaixo. Vamos pegar um vetor V. Esse vetor é um elemento do espaço do qual eu estou partindo, ok? Então, esse é Vzão. Isso aqui eu posso sempre decompor, como a gente viu, numa soma sobre os vários elementos da base, ok? Sobre os versores, como a gente chamou na aula passada. Agora, vamos supor que eu pegue esse V e quero calcular quanto vale T aplicado a V, ok? Ou seja, eu começo com um vetor, aplico a transformação linear e eu vou obter outro vetor. Então, aqui, eu vou aplicar T, eu vou obter um certo vetor W, que vai ser T aplicado a V. Certinho? Então, vamos agora usar essa decomposição, ou seja, a projeção do vetor V nos vários elementos da base, aqui. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então, o que é que vai acontecer aqui? Bom, eu posso escrever isso como T, que age na soma sobre I, componente VI, elemento de base EI. E agora, o que eu posso usar é a linearidade dessa função, certo? A gente definiu aqui em cima a linearidade como aquela propriedade que permite a todos os números de passar através da função, ok? Da função linear. Então, aqui, quais são os números? Bom, as componentes são números, certo? Então, isso significa que quando eu aplico a linearidade aqui, então, deixa eu ver assim, aqui eu aplico a linearidade, eu posso pegar esse T, e esse T é transparente a todos os números, e o único objeto que esse T vê são os vetores, os sketches, ok? Então, esse T pode começar a ir para a direita até que ele não vai encontrar um catch. Ou seja, ele pode passar através da somatória, pode passar através das componentes, não pode passar através do catch, porque ele vai agir no catch. Então, essa expressão aqui agora fica soma sobre I, VI, T, aplicado a E. Esse aqui é o primeiro ponto que eu mencionei. Então, vocês veem que, para saber o que acontece com esse vetor W, esse vetor W, que é o vetor imagem desse vetor V, uma vez que eu estou agindo com a transformação linear T, é suficiente eu saber o que acontece quando T age nos versores da base. Okay? Se eu sei isso, se eu sei calcular esse objeto aqui, então eu sei conectar os elementos de W com as componentes de W, melhor, com as componentes de V. Beleza?
E agora vamos ver como é que podemos fazer isso na prática. Então, vamos apagar aqui em cima. E vamos ver. Então, a primeira coisa importante que a gente vai ter que reparar é a coisa seguinte. Vamos focar nesse T aplicado ao elemento de base do espaço V. Okay? Então, esse T aplicado ao elemento de base do espaço V é um vetor que tem que viver nesse espaço W, certo? Porque lembre-se que o que o T está fazendo é pegar um vetor de V e puxar ele, empurrar ele até um vetor do espaço W. Beleza? Então, esse objeto aqui é um vetor do espaço W. Mas como ele é um vetor do espaço W, o que é que isso está me dizendo? Está me dizendo que eu posso sempre decompor esse vetor no elemento da base de W, que é essa base que eu estou chamando de exal sub I. Ok? Então, isso aqui eu posso sempre escrever como uma soma sobre o índice K, ok? Agora, deixa eu pular por um momentinho os elementos aqui e deixa eu escrever simplesmente que isso aqui vai ter que ser paralelo ao versor exal K. E aqui agora eu vou ter os elementos de matriz os elementos, as componentes desse vetor na direção de K. Então eu vou dar um nome para esses componentes, ok? Essas componentes eu vou chamar de T, ou seja, o mesmo nome da transformação linear. E agora aqui, quantos índices é que eu tenho que colocar? Bom, eu tenho que colocar um índice K, para lembrar que esse é a componente na direção de K, mas também eu tenho que pôr o índice I, para lembrar que isso aqui é a ação de T no versor inicial e I. Então, esse objeto vai ter que ter dois índices, ok? Então, eu escolho, ok? Isso é minha escolha, porque depois vai deixar mais simples minha vida, de ordenar esses índices da forma seguinte. Primeiro o K, ou seja, primeiro o índice no espaço target, e segundo o I. Ok? Então, isso aqui é, se vocês quiserem, a definição que eu estou dando desses componentes de vetor. Ok? Por enquanto, são componentes de vetor. Deixa eu já antecipar que daqui a pouquinho a gente vai ver que isso aqui são, na verdade, os elementos de matriz, ou melhor, os elementos da matriz que eu vou associar a essa transformação linear. Ok? Então, vamos ver agora como é que, usando essa informação aqui, eu posso calcular os elementos de matriz, eu posso calcular os elementos ou as componentes de qualquer vetor nesse espaço aqui. Então, vamos fazer agora uma hipótese adicional. Vamos supor que essas bases que eu estou considerando aqui sejam ambas bases ortonormais. Ok? Por que fazer essa escolha? Porque as contas ficam muito mais simples, ok? Então, o que é que eu quero dizer com bases ortonormais? Bom, vocês lembram da aula passada que ortonormal significa que o produto escolar entre EI e A e K tem que ser o delta de Kronecker, com índices IK, e a mesma coisa tem que ser verdade no espaço target. Okay? Então, o produto escalar entre exal I e exal K também tem que ser igual ao delta de Kronecker, delta I. Ok? E agora, como é que eu posso calcular esses elementos aqui, esses números T, K, I? Bom, eu vou usar exatamente o mesmo truque que a gente usou na aula passada para calcular as componentes de um vetor. Vocês lembram que o que a gente fez para calcular as componentes de um vetor foi multiplicar, no sentido escalar, no sentido do produto escalar, aquele vetor por um elemento da base. Usando a ortonormalidade entre os elementos da base, a gente conseguiu obter um delta de Kronecker aqui. E o único elemento da soma que é diferente de zero, graças a esse delta de Kronecker, é aquele elemento na direção do versor para o qual eu estou multiplicando. E aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, vamos multiplicar por um elemento que eu vou chamar de EM, ok? O elemento tem que ser o elemento de base no espaço target, porque esse objeto aqui está vivendo em W, ok? Eu não posso aqui multiplicar por um elemento de base exímio, porque isso aqui está vivendo num espaço diferente, ok? Eu tenho que ser o mais geral possível. Pode ser casos nos quais
o espaço V e o espaço W são os mesmos, mas em geral não serão. Então, para deixar livre, para admitir que esses espaços podem não ser iguais, eu tenho que sempre lembrar que tenho que ser consistente com minha escolha das bases, ok? Como esse é um vetor de W, o único produto escalar que eu posso fazer aqui é com elemento de W. Então, tenho que pegar o elemento de base EM. E agora vamos ver que isso é consistente. Então, aqui eu faço EM, T e I. E o que acontece? Bom, aqui fica a soma sobre K. Esse é um número, então eu posso escrever aqui, ok? O número, também o produto escalar é linear, então pode sair, os números podem sair. E aqui eu fico com o produto escalar entre exal M e exal K, que vem daqui, que era o elemento da base no qual eu estava projetado. Mas agora eu uso a ortonormalidade, ou seja, esse objeto aqui é um delta MK, e agora a gente vai usar aquela propriedade famosa que a gente mencionou na aula passada, ou seja, que quando eu tenho uma soma sobre K e tenho um delta Km, o único elemento que sobrevive nessa somatória é aquele no qual K é igual a M. Todos os outros têm que ser zero, graças à propriedade do delta de Kronecker, ok? Então aqui, esse delta está selecionando K igual a M, e o que estou obtendo é simplesmente o elemento T M, I, ok? Então, usando a ortonormalidade das bases, ou seja, essa hipótese adicional que a gente viu, e deixa também antecipar que na próxima aula, na semana que vem, a gente vai ver que é sempre possível escolher bases ortonormais nos espaços vetoriais. Okay? A gente vai construir, a gente vai dar um algoritmo, que é chamado de ortonormalização de Gram-Schmidt, que nos vai permitir, dado um set qualquer de vetores de base não ortogonais, construir uma base que é ortonormal. Okay? Então, não é uma hipótese muito restritiva essa que eu estou fazendo de pegar os elementos de base como sendo ortonormais, porque é sempre possível escolher elementos de base que satisfazem essa propriedade. Ok? Então, usando essas propriedades, o que a gente viu é que para calcular esses números, ok? Então, deixa eu chamar esses de elementos de matriz, isso ficará claro em 2 minutinhos, porque estou chamando assim, simplesmente dessa forma. Eu aplico T num dos elementos de base e projeto num outro elemento da base do espaço target. Ok? Então, agora que a gente estabeleceu isso, então, em princípio, se eu sei como T age, se eu faço uma escolha de base no espaço, no primeiro espaço, sei como T age nesse elemento e escolho uma base no espaço target, eu sei calcular esses números. Então, eu sei calcular os elementos de matriz. Ok? E agora vamos ver como é que eu posso calcular as componentes de um vetor no espaço W, que é obtido como transformação linear de um vetor no espaço V. Ok? Então, o que eu quero calcular agora é a coisa seguinte. Então, vamos agora pegar vamos escrever a coisa seguinte. Digamos que eu pego um vetor W, ok? Isso aqui é um elemento do espaço W grande. Esse aqui é obtido como transformação linear de um certo elemento V, de um certo vetor V. Então, isso aqui é um elemento do espaço vetorial Vzão, ok? Eu quero calcular as componentes desse vetor W aqui, em termos de quê? Em termos das componentes de V e dos elementos de matriz T, ou seja, desses objetos que acabei de definir, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, por um lado, a gente sabe que esse vetor W é um elemento do espaço vetorial da Buzal, certo? Então, eu posso decompor esse vetor aqui na base de W. Então, isso pode ser escrito como soma sobre M, os elementos WM, e isso aqui são os elementos que eu quero calcular, na base exal M, certo? Isso aqui é W, então eu tenho que pegar a base EM. E aqui, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso decompor esse V na base do espaço V e depois usar essa definição aqui da transformação dos elementos de base de V
em termos dos elementos de base de V, de W. Ok? E vamos ver o que acontece. Então, aqui eu posso dizer que isso aqui vai ser T. Então, de novo, isso aqui vai ser a soma sobre N, elemento, componente Vn, elemento de base exímio N. De novo, por linearidade, esse T é transparente a tudo com exceção desse catch. Então, ele pode ir para a direita até chegar aqui. Então, isso aqui fica soma até N, Vn, T aplicado ao elemento de base En. Ok? E agora, esse objeto aqui, eu vou escrever como eu escrevi aqui em cima. Ok? Então, deixa eu dizer que isso aqui é minha equação estrelinha. Então, aqui eu vou usar estrelinha para escrever esse objeto, esse vetor, que é um vetor do espaço W, em termos dos elementos de base de W. Ok? Então, aqui o que é que eu vou obter? Vamos ver. Então, aqui eu, com certeza, continuo tendo a soma sobre esse N, ou a componente Vn, e agora esse T aplicado a N, tenho que usar essa definição aqui. Então, vai ser a soma sobre quê? Bom, vamos dizer que essa soma agora é sobre M, o elemento de base vai ser EM, e aqui eu tenho que pôr o elemento de matriz T, M, N. Por que MN? Bom, o primeiro, exatamente como foi aqui, é o índice sobre o qual eu estou somando. Como eu estou somando sobre M, o primeiro, e aqui tem M, isso aqui tem que ser, o primeiro índice tem que ser M, de acordo com essa escolha que eu fiz aqui em cima. N, ao contrário, é o índice que vem do elemento de base de V, no qual eu estou aplicando a transformação linear. Beleza? Então, isso aqui tem que ser TMN. E agora, o que é que eu tenho que fazer para conseguir calcular essas componentes aqui? Bom, eu tenho que escrever esse lado direito de uma forma que permita fazer uma comparação 1 a 1. Ou seja, tem que ter o elemento da base, que felizmente já tenho. Tem que ter uma sobra sobre M, então essas somas eu posso trocar. E tudo que vai estar no meio vai ser o elemento de matriz. Desculpa, vai ser a componente desse vetor, ok? Eu já vi que nessa aula eu vou confundir o tempo inteiro elemento de matriz e componente de vetor, ok? Então, se eu for falar besteira, vocês vão corrigir. Ou me parem, se não fique claro. Então, aqui eu vou fazer a coisa seguinte. Vocês lembram que a soma de produtos nos números reais não importa a ordem, certo? Então, eu posso sempre trocar a ordem dessas somas. Então, deixa eu trocar a ordem das somas. Então, isso aqui vai ser uma soma sobre M, ok? Estou escolhendo aqui como primeira soma M para deixar essa expressão aqui o quanto mais parecida possível com essa daqui, de forma que eu consiga identificar essas componentes aqui, ok? O que fica dentro dessa soma de M? Bom, eu tenho a soma sobre N, que é essa soma aqui. Depois tenho o elemento de matriz, T, M, N. E depois tenho a componente do vetor com o qual eu estava partindo, que é Vn. Aqui posso fechar a parêntese. E o que sobra agora é o elemento de base e M. Ok? Então, agora, vamos olhar. Vamos pegar essa expressão aqui, vamos pegar essa expressão aqui, e vamos ver o que a gente pode concluir. Bom, vocês veem que tenho a soma sobre M, beleza, maravilha. Tenho os elementos de base do espaço vetorial W, que é o espaço vetorial target. Aqui eu tenho as componentes do vetor W, e aqui eu tenho essa expressão aqui. Então, vocês veem que é natural identificar essa componente aqui com toda essa expressão aqui. Ok? Então, a conclusão de toda essa conta é que a componente WM pode ser escrita como soma sobre N, esses elementos de matriz, T, M, N, multiplicado para as componentes do vetor com o qual eu parti. Ok? Isso aqui está dizendo para a gente como é que as componentes do vetor transformam uma vez que eu estou aplicando uma função linear. Ok? E é daqui que agora a gente pode introduzir a ideia de matriz. Porque o que é a matriz? A matriz é simplesmente um jeito esperto para
escrever essa operação aqui de forma gráfica, ok? Então, qual é a ideia? Vamos escrever esse W e vamos escrever esse V, que são os componentes de vetor, que nem a gente escolheu de fazer, ou seja, como colunas, ok? Então, esse aqui, onde é que eu escrevo? Bom, deixa eu escrever aqui. Professor, Opa, fala. o que seria o TMN? Esse aqui é o elemento de matriz da transformação linear. É esse objeto aqui. Sim, ele é atribuído a M e a N ao mesmo tempo. O T sabe ao mesmo tempo o índice do primeiro vetor e o índice do segundo vetor. Mas Porque... ele é aplicado a V. Como? Ele é aplicado, o V nesse caso aí não é o vetor, né? É só o elemento do vetor. Isso aqui é a componente do vetor. Ah, tá. Ok. Exatamente. Sim, sim. Porém, o que deixa interessante esse objeto é que, como isso aqui é uma função que conecta V com W, ele tem noção, ele tem o conhecimento das duas componentes. A componente com a qual você está começando e a componente na qual você está chegando. Então, tem que ter dois índices para ter essa lembrança de onde você está começando e onde você está chegando. Ok? Certo, obrigado. Imagina. Então, me perdi um momentinho, peraí. Certo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Então, agora a gente vai introduzir a matriz, ok? Ou seja, vocês lembram que escolhida a base standard, ok? Vamos escolher a base standard. Esse objeto aqui pode ser representado como uma coluna. Esse objeto aqui também pode ser representado como uma coluna, ok? Então, se isso é uma coluna e isso é uma coluna, a pergunta a qual a gente quer responder agora é como é que eu posso representar esse objeto que tem dois índices? Com certeza não pode ser só uma coluna, porque vocês veem que, intuitivamente, vocês veem que um índice é associado com a coluna, ok? Então, o índice só é presente em objetos que podem ser representados como colunas. E o que acontece com objetos que, na verdade, possuem dois índices? Bom, esse objeto vai ser a matriz. Então, vamos escrever. Então, deixa eu escrever o W como uma coluna, ok? Então, isso aqui vai ser uma coluna com componentes W1, W2, até chegar a W n-zal. Esse objeto aqui eu tenho que obter usando essa fórmula, ok? Então, com certeza, vai ter que aparecer a coluna dos V's. Então, aqui eu tenho V1, V2, até chegar a Vm, ok? Observem de novo que esse n-zal e esse m-zal não necessariamente são iguais, certo? Porque isso aqui depende da dimensão do espaço. Isso aqui é a dimensão do espaço. Esse n-zal é a dimensão do espaço target. Isso aqui, m-zal é a dimensão do espaço com o qual vocês estão começando. Okay? Não necessariamente, como a gente falou, essas duas dimensões são iguais. E agora o que é que eu vou pôr aqui para permitir de escrever essa forma? Bom, eu vou pôr uma tabela, que é o que a gente chama de matriz. Deixa eu apagar aqui, para deixar um pouco mais claro. Professor, por que alterou? Por que o W virou N e não M? Porque eu estou admitindo que o espaço vetorial W tem uma dimensão diferente do que o espaço vetorial V. É possível. Então não tem relação com o que você circulou ali do lado? Então não tem relação? Com esse quadrado que você circulou? Porque nesse quadrado do W está M, né? Não. Isso aqui são os componentes. Então, esse Mzinho aqui é um índice que é igual a 1, 2, até chegar a n-zal. Esse N aqui é um índice que pega valores 1, 2, até chegar a m-zal. Ok? M-zal. Onde que esse n-zal é a dimensão do espaço W, e este m-zal é a dimensão do espaço V. Ok? Tá, certo. Beleza? Isso aqui são só índices que estão, em inglês você chamaria de bookkeeping, estão te dizendo onde é que você está nessa coluna. Ok? Mas esse mzinho não é igual a esse m-zal. Eu confundi. Um é índice, um é um número só da dimensão, né? Exatamente, é isso mesmo. Ok? Ok, então, agora, como é que a gente escreve isso aqui? Bom, a gente vai introduzir uma tabela. Então, deixa eu escrever aqui a tabela.
E a tabela tem que ser construída de forma que apareçam esses elementos de matriz e essa soma seja verdade, ok? Então, eu estou construindo da forma seguinte. Eu vou escrever e depois vou explicar. T11, T12, até chegar a T1 é mesão, T21, T22, até chegar a T2 é mesão, e assim para frente até que tem os últimos elementos são T N-sal 1, T N-sal 2, até chegar a T N-sal M-sal. Claramente, se eu escrevo isso e não falo para vocês o que eu estou fazendo, não faz o menor sentido. O que a convenção implícita nessa operação que eu estou dizendo, ou seja, como eu estou implementando essa soma, é dizer que eu estou me movimentando nas colunas aqui e, ao mesmo tempo, eu estou me movimentando nas linhas aqui. Então, funciona da forma seguinte. Eu pego o primeiro aqui, multiplico para isso, mais, pego o segundo aqui, multiplico para isso, mais, terceiro com terceiro, quarto com quarto, assim para frente até chegar com esse aqui que multiplica para o último. Tudo isso que eu estou fazendo vai ser W, que é exatamente o que está escrito aqui. Ok? Então, implícito na minha definição de matriz, não é só que esses objetos são as várias entradas dessa matriz, dessa tabela, mas também é implícito como é que eu tenho que pegar essa multiplicação. Ok? Ou seja, primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro, e assim para frente até chegar ao final. Ok? Tudo isso me dá o primeiro elemento. Se eu quero calcular o segundo elemento aqui, começo com o segundo aqui, então, segundo com o primeiro, primeiro da segunda linha com o primeiro aqui, segundo da segunda linha com o segundo ali, e assim para frente. E aí, vocês conseguem continuar aqui, W3, W4, até chegar a W inicial, ok? Então, esse T, esse objeto, essa tabela, é a matriz que é associada com essa transformação linear. Ou seja, é o jeito que a gente tem para deixar completamente explícita essa transformação linear, ok? A gente consegue associar números e a gente consegue associar um objeto concreto, que é uma tabela. Beleza? Então, daqui, a gente pode dar nomes a esses índices, ok? A esses dois índices. Porque vocês veem que o primeiro índice está me dizendo qual linha eu estou selecionando. Então, quando eu tenho um elemento de matriz Professor, IJ, pode falar. a última vez que eu te interrompo, Júlio. Esse que você está circulando, se você circulou aí, do somatório em N, é só uma multiplicação, então, das matrizes. Exatamente. Não Exatamente. representa tudo. Isso aqui é o produto entre uma matriz e um vetor, que é esse objeto aqui. Mas a minha dúvida esse somatório, ele representa a multiplicação de uma linha da matriz de transformação pela coluna, ou representa todas as linhas multiplicadas pela coluna? Então, você vê que tem esse índice aqui que está te dizendo a componente do W que você está pegando. Então, esse M está te selecionando qual linha você está. Uma vez que você fixa a linha, você começa a pegar o primeiro com o primeiro, mais segundo com o segundo, mais terceiro com o terceiro, assim para frente. Que é essa soma. Olha que essa soma é só no segundo índice, nesse índice repetido. Então, você tem que dar o input, que é o M, e uma vez que você dá o M, você soma sobre todos os possíveis produtos. Beleza? Então, vamos dar nomes para esses índices. Então, a gente tem um elemento de matriz TME. Então, a gente viu que o primeiro índice está selecionando a coluna da matriz. Então, isso aqui, desculpa, a linha da matriz. Então, isso aqui é chamado de índice de linha. Ao contrário, o segundo está movimentando nas colunas da tabela. Então, o segundo é chamado de índice de coluna. Então, o primeiro de linha e o segundo de coluna. Ok?
Bom, e não tem nada mais sobre as matrizes, ok? Agora a gente vai elaborar um pouco mais sobre as operações entre matrizes, mas a matriz é simplesmente uma tabela que a gente consegue associar um a um com uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, ok? Tem nada mais do que isso. Então, sempre lembre-se que quando vocês querem aplicar transformações lineares, o jeito prático, o jeito que a gente concretamente usa, é usar essas matrizes, ok? A gente vai ver vários exemplos hoje e nas próximas aulas. Então, agora que a gente deu essas definições, vamos ver um pouco as operações entre as matrizes. Operações com matrizes. Então, a primeira operação vai ser soma, que nem sempre, ok? A primeira operação que a gente vai definir é a soma. Então, soma. Como é que eu posso definir a soma entre duas matrizes? Então, digamos que eu tenho duas matrizes A e B. Eu vou definir a soma em termos do que acontece com os elementos de matriz delas. Então, digamos que eu estou interessado no elemento de matriz IJ. E o que eu vou fazer é simplesmente pegar o elemento IJ da primeira matriz e somar o elemento IJ da segunda matriz. Isso define uma soma que é bem definida. Ok? Segunda operação é o produto por escalar. E nesse caso vai ser um alfa número real. Ok? Ainda a gente está nos reais. Então, como é que eu posso definir o produto entre esse alfa e uma matriz? Então, de novo, eu vou definir ao nível de elemento de matriz. Então, eu estou dizendo que, vou dizer que a matriz alfa A, elemento IJ, vai ser alfa multiplicado pelo elemento IJ de A. Ou seja, assim como aqui, cada elemento das duas matrizes é somado, ok? Então, eu pego um elemento IJ de uma matriz e somo o elemento IJ da outra matriz. Aqui, todos os elementos da matriz, independentemente do valor de I e de J, vão ser multiplicados pelo mesmo número real, ok? E aqui deixa eu abrir uma pequena parêntese, 30 segundos, para mostrar para vocês que a ideia de espaço vetorial, que a gente viu na aula passada de forma intuitiva, é muito mais profunda do que simplesmente falar de vetores. Porque, olha, se vocês lembram, o que a gente começou a fazer com os vetores é definir uma soma entre vetores, definir um produto por escalar e definir um elemento nulo. Agora, se eu admito que eu posso definir uma matriz nula, que é aquela matriz cujos elementos são todos zeros, vocês veem que o espaço das matrizes, então, o espaço das matrizes, na verdade, é um espaço vetorial. Apesar que a gente não está mais falando de vetores. Ok? Então, a ideia de espaço vetorial é muito mais profunda, é muito mais rica do que falar simplesmente, tem um vetorzinho que vai para lá, tem um vetorzinho que vai para lá, ok? Não, é um objeto matemático, o espaço vetorial, que aparece em vários campos diferentes. Por exemplo, a gente viu vetores geométricos, a gente acabou de ver que o espaço de todas as matrizes é um espaço vetorial. Também espaços vetoriais podem ser construídos com funções, ok? Então, vai ter a ideia de uma função de base, exatamente a ideia da base que a gente viu em termos de versores, soma de funções, multiplicação por produto e assim para frente, ok? Então, para aqueles de vocês que ainda estão no primeiro ou no segundo ano, fiquem prontos que para frente vocês vão ver que a ideia de espaço vetorial, na verdade, é uma ideia que aparece em tudo qualquer canto, ok? E é muito mais profunda do que esses primeiros exemplos que a gente está vendo juntos, ok? Então, fiquem preparados que as coisas vão ficar bem mais legais. Professor, Ou não, depende do... Sim, oi. pode Alô, falar. perdão cortar agora, mas o que é exatamente um subespaço vetorial que você comentou bastante ali agora há pouco? A gente
Ainda não, não vi isso daí. Não, muito bem, porque não lembro se eu defini o que é um subespaço. Então, um espaço é um conjunto, ok? Uhum. Sobre o qual você coloca a operação de soma e a operação de produto por escalar. Um subespaço é um subconjunto, sobre o qual você ainda pode pôr uma operação de soma e uma operação de produto por escalar. Se você consegue fazer isso, esse subconjunto você pode chamar de subespaço. Ok? Por exemplo, deixa Qual que é a diferença, sabe, dele pro... Porque aparentemente eles fazem a mesma coisa, multiplica por um escalar e soma os objetos ali daquela entidade. Eles herdam exatamente a mesma estrutura. Por exemplo, então pega R3. Se você pega R3, esse plano aqui, que tem uma dimensão a menos, é um subespaço. Ok? Às vezes é conveniente restringir os cálculos não ao espaço R3 completo, mas simplesmente a um plano. Então, você está herdando as estruturas de soma e de produto por escalar do espaço L3, mas na verdade você não está usando o espaço L3 completo, você está usando um subespaço, ok? Que é um subconjunto. Tudo bem? Mas aí eu poderia definir o R2 como um espaço vetorial e só o R, a reta real, ser um subespaço do R2, então? Sim, absolutamente. Sim. Caramba! Pode fazer isso, exatamente. É que a gente vai ver daqui a um pouquinho, daqui a algumas aulas, a importância dos subespaços, ok? Quando a gente for falar de autovalores e autovetores, em especial de matrizes hermitianas unitárias, aí a gente vai ver que a gente vai ter que conseguir cobrir o espaço inteiro, senão vamos ter um problema. Aí o papel dos subespaços vai ficar um pouco mais claro, acho. Tudo bem. Ok, obrigado. Imagina. Ok, muito bem. Então, essas primeiras duas operações são as operações mais simples que a gente pode imaginar. Okay? Tem uma terceira operação que a gente pode definir, que é o produto entre matrizes, ok? Só que, ao contrário das primeiras duas, então, essas primeiras duas operações nos permitem de concluir que o espaço das matrizes é um espaço vetorial. Então, intuitivamente, eu falaria, bom, mas então, no espaço vetorial, por exemplo, no espaço euclidiano, eu sei que posso definir pelo menos o produto escalar, ok? Nos espaços, não em todos os espaços, mas nos espaços que a gente estuda na física, a gente consegue definir o produto escalar. Então, será esse produto análogo do produto escalar? Não. O produto entre matrizes tem um outro significado, ok? Que é o significado de composição de funções. Então, a gente agora vai ver como o produto entre matrizes tem que ser identificado com a ideia de composição. E para fazer isso, então, eu vou aqui embaixo e depois vou continuar aqui em cima, ok? Então, por enquanto, deixa eu ficar aqui. Então, vamos começar com a composição e aí a gente vai chegar à ideia de produto, ok? Então, como é que eu implemento a ideia de composição? Bom, é exatamente que nem a composição que vocês viram em cálculo 1, ok? Eu tenho uma função que vai de um espaço até o outro, e aí eu coloco uma segunda função que vai do segundo espaço até um terceiro. Então, eu preciso de 3 espaços vetoriais. Então, deixa eu chamar esses aqui de V1, V2 e V3. Ok? A primeira transformação linear eu vou chamar de T1. Então, T1 é uma transformação que pega vetores em V1 e transforma em vetores de V2. E aqui eu vou pegar uma segunda, que eu vou chamar de T2. Essa também é linear, ok? Então, isso aqui é linear, esse aqui é linear, de forma que a gente possa associar matrizes da forma que a gente acabou de ver, ok? O que essa T2 faz? Essa T2 pega vetores aqui, no espaço V2, e transforma em vetores do espaço V3. E agora, de novo, eu vou escolher bases, ok? Como os espaços V1, V2 e V3 podem, a priori, ser espaços diferentes, eu vou ter que dar bases diferentes. Então, a base aqui eu vou chamar de AI, a base aqui vou chamar de BI, e a base aqui vou chamar de CI. Okay?
símbolos diferentes para dizer que são bases diferentes. E agora eu vou usar exatamente o mesmo tipo de raciocínio que eu acabei de usar quando associei a transformação T1, ou a transformação T, elementos de matriz. Ou seja, eu pego a sal de T1 em qualquer elemento A e vejo como eu posso decompor esse vetor que eu estou obtendo, que é um vetor de V2, em termos da base P. Ok? Então, vou continuar aqui em cima. Ok? Aliás, deixa eu apagar aqui e deixa... Então, a gente vai pular aqui em cima. Então, eu vou dizer que T1 aplicado a AI, como esse objeto aqui é um elemento de V2, eu posso sempre escrever da forma seguinte, associando os elementos de matriz. Então, isso aqui vai ser soma sobre N, T1 elemento NI, B, N. Ok? Então, o que eu fiz é cuidar de como definir os elementos de matriz dessa transformação linear T1. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os elementos de matriz da transformação T2. Ok? Então, T2 aplicado a um elemento de base de V2, que é BI. Então, isso aqui é um objeto que está em V2, desculpa, que está em V3. Certo? Então, isso aqui eu posso escrever como soma sobre M de T2, elemento de matriz I, M, na base de V3, que é C, E. Ok? Bom, e agora o que eu faço é repetir exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer para calcular as componentes de um vetor em termos de um vetor do espaço target, em termos das componentes do vetor inicial e dos elementos de matriz da transformação linear. Okay? Então, aqui eu vou definir um vetor U, que é, por definição, o objeto seguinte, é T2 aplicado depois de T1, aplicado no vetor V. Ok? Então, V... Opa, fala. No somatório de cima, o senhor usou a variável, o índice está sendo somado na parte esquerda. E no segundo somatório de baixo, o senhor usou na parte da direita. É assim mesmo? Não, obrigado. Muito bem, obrigado. O índice no qual estou somando tem sempre que ser o primeiro, quando eu falo de elementos de base. Muito bem. Então, vamos ver o que é que esse negócio aqui está fazendo. V é um elemento de V1. Aplico T1, que é essa operação aqui, e acabo em V2. Agora, uma vez que eu estou em V2, posso aplicar T2. Então, faz sentido essa expressão. T2 aplicado no vetor T1V. Simplesmente porque T1V é um vetor que está vivendo nesse espaço vetorial V2. Ok? E agora eu vou abrir os elementos de matriz. Vamos ver o que vai acontecer. Ok? Então, vamos começar com o T1. Então, eu deixo T2, isso aqui é soma sobre M, V, M, T1 aplicado a M. Certo? A única coisa que eu fiz para passar daqui até aqui foi decompor V nos elementos da base, em termos dos componentes do vetor, e usar a linearidade de T1, que pode chegar até aqui. Agora, esse T1, como a gente acabou de falar aqui em cima, é um elemento de V2, então isso aqui eu posso escrever como soma sobre N, T1, elemento N, M, elemento de base, B, N. Ok? Essa é uma função. Esses aqui agora são números. Então, como são números, agora eu posso usar a linearidade de T2, e T2 começa a passar, até que chega a esse BN. Ok? Tudo o resto é transparente. Então, aqui, eu vou obter, tenho duas somatórias, então, soma sobre M e sobre N. Tenho vários números, então, tenho esse elemento de matriz de T1, que é N, M.
tenho essa componente de vetor, VM, e depois o que está sobrando é T2 aplicado nesse catch BR. Ok? Só que agora, o que é esse objeto? Bom, esse objeto nada mais é do que esse objeto aqui, certo? A única coisa que está mudando é esse índice. Mas então, eu de novo posso decompor esse vetor aqui nos elementos de base de V3. Ok? Então, vamos fazer essa decomposição. Então, esse objeto aqui, agora eu escrevo... Professor? Sim. Eu não entendi o índice do AM na segunda linha dessa. Aqui? Daqui Isso, pra o cá? que é M? Bom, isso aqui é M porque eu estou escolhendo de chamar esse índice M. O nome do índice é completamente arbitrário, eu escolho. Poderia chamar isso de bolinha, se eu quisesse. Lembra sempre que Entendi. o nome do índice é completamente arbitrário, não tem nenhum significado. Então, o fato que aqui tenha M e o fato que aqui tenha I é só eu dar um nome diferente ao mesmo objeto. Aquela estrelinha já sumiu. Na estrelinha também, ou podia ser qualquer índice, qualquer nome de índice, tanto faz. Ok? Podemos ser também mais radicais, se a gente quiser. Vamos ser radicais. Então, deixa eu chamar esse índice, que é um índice de bolinha. O nome que eu dou ao índice, ok? Que pode ser qualquer coisa. Agora, eu estou somando aqui sobre bolinha. Esse aqui é bolinha. Aqui temos soma sobre M e bolinha. T1, bolinha, M, B, bolinha. E agora, esse índice aqui, em vez de chamar K, eu vou chamar de coraçãozinho. Então, eu estou somando sobre coraçãozinho o elemento de matriz T2, coraçãozinho, bolinha, os elementos de base de V3, que é C, coraçãozinho. Ok? Tudo bem? Não quero apagar todos os M's, então deixa eu chamar M, ok? É um nome arbitrário. Então, agora, vamos juntar tudo. Então, eu tenho soma sobre M, bolinha, coração, porque tenho essa soma, que é uma soma já dupla, e tem essa terceira aqui. Então, soma é sobre esses índices, de que, então, T2, coração, bolinha, T1, bolinha, M, V, M, e tudo isso multiplicado para esse elemento de base, que é C, coração. Isso aqui é um C, não é um G. Ok? Então, esse aqui, todo esse objeto complicado, é o vetor que vocês estão obtendo, partindo com V e aplicando sucessivamente T1 e depois T2. Só que esse U, como você está obtendo aplicando T1 e depois T2, é um elemento do espaço V3, certo? Então, sendo um elemento do espaço V3, eu tenho que poder decompor ele na base C. Então, vamos fazer essa decomposição. Deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui, decompondo, vai ser soma sobre quê? Bom, sobre algum índice, que então eu vou escolher igual ao índice que usei aqui, que então é coraçãozinho. Então, soma sobre coração, do elemento da componente U, coração, na base C, coração. Ok? Então, como a gente fez antes, agora eu vou comparar esse objeto aqui com tudo esse objeto aqui. A única coisa que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado é essa somatória, porque aqui eu tenho 3 somas, ok? E aqui tenho só uma. Mas então, a única coisa que eu tenho que fazer é lembrar de pôr em evidência a soma sobre os coraçãozinhos. Então, isso aqui vai ser soma sobre os coraçãozinhos, da soma sobre M e as bolinhas, de todo esse objeto aqui. E agora, vocês estão vendo que exatamente como aconteceu no exemplo antecedente, eu tenho soma sobre o mesmo índice, ok? Tem o elemento de base,
E tudo que está aqui nessa parêntese tem que ser identificado com o coraçãozinho. Ok? Então, deixa eu escrever esse resultado, porque daqui a gente vai chegar à ideia de produtos. Então, deixa eu escrever aqui que isso é o coraçãozinho, que eu acabei de apagar. Então, a gente agora vai chegar à ideia de produto entre duas matrizes. E vamos ver como é que a gente chega nesse produto. Então, daqui, deixa eu escrever. Isso aqui é U coração igual soma sobre M e sobre bolinhas de T2 coração bolinha, T1 bolinha M, V, M. Certinho? Ou se vocês quiserem, isso aqui é soma sobre bolinha de T2 elemento coração bolinha, da soma sobre M, T1 elemento bolinha M multiplicado por VM. Porque vocês veem que o índice M não está aparecendo aqui. Então, posso pular a somatória diretamente para cá. Então, o que é que a gente está obtendo? Vamos ver. Esse aqui... Então, primeira coisa, vamos prestar atenção na ordem dos índices, porque a ordem dos índices é importante. O primeiro índice de T2 é o índice da componente do vetor que eu estou calculando. Ok? Essa bolinha é o segundo índice de T2, mas o primeiro índice de T1. Então, o segundo aqui vai com o primeiro aqui. E o segundo aqui vai com o primeiro e único do vetor. Então, vocês veem que é uma estrutura que está se repetindo. O segundo vai com o primeiro e assim para frente. O fato que esse segundo esteja indo com esse primeiro é exatamente o que a gente viu definindo a matriz. Ok? Então, essa parte aqui, eu posso escrever como a gente escreveu mais cedo, como T11, T12, blá, 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 T1 é mesal, aplicado na coluna V1, V é mesal, ok? Com as mesmas regras que a gente viu antes, ou seja, que se eu vou para lá, tenho que ir para cá no vetor. E aqui, vocês veem que é exatamente a mesma estrutura que está se repetindo, porque isso aqui agora dá um vetor. Então, aqui eu posso simplesmente colocar uma outra tabela, que é a tabela de T2. Então, isso aqui vai... aqui... notação ruim. Isso aqui, T1, 1, T1, 2, T1, M. Ok? E aqui eu tenho T2, 1, T2, 2, até chegar a T2, Nsal. E aqui embaixo eu vou ter T2, 2, 1 e assim para frente. Okay? Aqui vou ter T1, 2, 1 e assim para frente. Então, uma vez que eu faço tudo isso, de novo com as mesmas regras, então se eu vou aqui para a direita, vou ter que ir para baixo aqui, eu vou obter a coluna U1, U, o que for. Vamos chamar de pesado, não sei. As dimensões do espaço correspondente. Tudo bem? Então, vocês veem que a composição de duas transformações lineares que a gente implementou aqui pode ser implementada em nível de tabelas, colocando uma tabela atrás da outra. Então, isso é essencialmente um produto, ok? O produto entre duas matrizes. Beleza? Ficou claro? Alguma dúvida? Se explicitar, qual seria o último índice de T2 ali, por exemplo? Seria PN e de T1 seria NM. O último né, da diagonal. Isso, esse elemento mesmo. Isso aqui vai ser T1 Nsal, Msal. Nsal, Msal. Tá. Ok? Isso aqui pega isso aqui, esse aqui pega esse aqui. E aqui, o último é T2 PN. N. Muito bem. Perfeito. Obrigado. Ok? Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Sinta-se à vontade.
Fica tudo claro? Bom, eu vou, na ausência de reação, vou supor que sim. Se, numa certa altura, no que eu vou chegar agora, vocês reparam que não estão entendendo mais nada, gritem, se manifestem de alguma forma, ok? Não no chat, por favor, porque para mim é muito complicado escrever aqui, pensar no que eu estou dizendo e ler o chat, ok? Então, por favor, só para pergunta, abram o microfone, ok? Ok, então, muito bem. Então, a gente já viu 3 operações que a gente pode fazer sobre as matrizes, ok? Com esse twistzinho final que o que a gente interpreta como o que a gente chama de composição em nível de transformações lineares. Na verdade, quando a gente quer apresentar essa transformação linear como uma matriz, vira um produto entre matrizes, ok? Então, isso aqui também está explicando por que na minha definição do produto escalar da aula passada eu escolhi de pegar o primeiro vetor como transposto, porque é exatamente o mesmo tipo de regra que vai aparecer, ok? E como a gente vai ver mais para frente, na última parte do curso, que ao final vetores, matrizes, induzem todos objetos chamados de tensores, então é inútil nessa altura começar a diferenciar entre as noções, e é mais conveniente dar o mesmo tipo de regras para todos esses objetos, ok? Beleza? Ok, muito bem. Então, agora, deixa enfatizar 2 coisas que são importantes. Então, primeira propriedade dessa daqui, então, podem verificar facilmente que se eu faço esse objeto aqui, isso aqui vai ser diferente desse outro. Ou seja, isso fica claro em termos de composição de transformações, certo? Se eu aplico T1 e depois T2, ou se eu aplico T2 e depois T1, em princípio isso não me dá a mesma coisa, ok? Nem sempre, na verdade, é bem definido. Quando é bem definido, em geral, não me dá a mesma coisa. Então, isso está dizendo que o produto de matrizes, no produto de matrizes, a ordem é fundamental. Porque se vocês trocam a ordem das matrizes, vocês vão obter resultados diferentes, ok? Então, lembre-se sempre que o produto entre matrizes é não comutativo. Ou seja, vocês não podem escolher qualquer ordem, o resultado é o mesmo. A ordem é fundamental, ok? Isso aqui também é chamado de produto não abeliano. A gente viu na primeira aula que o produto escalar é abeliano, porque você pode escolher qualquer ordem. Então, como isso não é mais verdade aqui, a gente chama isso de não abeliano, ok? E tem uma outra coisa que a gente pode fazer numa matriz, que é pegar o transposto, exatamente que nem a gente definiu o transposto do vetor. Então, no caso do vetor, vocês lembram que o transposto pegava uma coluna e transformava em linha. E aqui vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, se eu pego A transposto elemento M, N, isso aqui é simplesmente a matriz A com elemento N, N. Estou trocando o papel de linha e coluna. Exatamente que nem na definição de transposto de vetor que a gente deu na primeira aula. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente estabeleceu todas essas coisas, ou seja, a gente introduziu matrizes, viu como a gente pode fazer operações entre matrizes, deixa eu voltar àquele terceiro produto entre vetores, o produto direto, que eu não pude definir na aula passada, porque a gente ainda não tinha visto matrizes, mas como a gente agora viu matrizes, eu posso definir. Então, vamos ver agora o produto direto entre vetores. E vamos ver em que sentido isso vai me dar uma matriz. Então, 3, produto direto entre vetores. Então, o produto direto é definido da forma seguinte. Eu, como sempre, vou definir em termos de uma base ortonormal, ok?
Então, digamos que agora EI é base ortonormal do espaço vetorial. Então, eu vou definir, e digamos que eu estou, na verdade, escolhendo a base canônica, ok? Para simplicidade. Base canônica é aquela com 1000001000000 e assim para frente. Aquela usual que a gente intuitivamente usa. Então, o produto direto, que é também chamado de produto externo, é definido da forma seguinte. Eu pego um catch EI, multiplico por um BRA EK. Então, observem que isso não é um produto escalar, porque o produto escalar teria o BRA primeiro, ok? Então, isso aqui é o produto entre um vetor e o transposto dele, ou seja, um objeto coluna com um objeto linha, assim, ok? Esse aqui é definido como ser igual a 1 no elemento, é uma matriz que vale 1 no elemento IK e 0 nos outros elementos. Ok? Então, vamos dar um exemplo desse produto externo. Então, digamos que eu pego, não sei, vamos pegar E1 externo com E1, que é o caso mais simples. Digamos que estou em R3, só para ser concretos. Okay? Então, aqui é em R3. Esse objeto vai ser um vetor coluna, 1, 0, 0, que multiplica um vetor linha, 1, 0, 0. E aqui eu vou ter uma matriz que é 3 por 3, ok? Então, a dimensão da matriz herda a dimensão dos vetores. Então, isso aqui é 3 por 3. E o único elemento diferente de 0 é 1, 1, que é igual a 1. Todos os outros são iguais a 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Vamos ver outro exemplo. Então, digamos que agora eu tenho E2 externo com E3. Sempre no espaço vetorial R3. Então, isso aqui vai ser o vetor 0, o vetor coluna 0, 1, 0, que multiplica o vetor linha 0, 0, 1. Então, isso aqui é uma matriz 3 por 3, porque, de novo, vai herdar a dimensão, ok? Lembre-se que a gente aqui está falando do mesmo espaço vetorial, então a ideia de dimensão é bem definida, né? Todos os vetores vão ter a mesma dimensão. E o único elemento diferente de 0 aqui é o elemento 2, 3. Então, eu tenho que pegar a segunda linha, terceiro coluna. Então, aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Então, usando isso, vocês veem o que está acontecendo. Que eu estou conseguindo popular os vários elementos de matriz com 1, ok? Então, com o elemento 1, variando simplesmente os índices desses versores da base canônica que eu estou multiplicando, ok? Então, isso aqui está me dizendo que eu posso escrever a matriz associada a uma certa transformação linear T da forma seguinte. Isso aqui vai ser a soma sobre I e J, elemento de matriz T e J, produto externo entre EI e J. Vocês conseguem ver o que está acontecendo? O elemento de matriz IJ é aquele elemento de matriz que está na linha I e na coluna J. Essa estrutura matricial, ok, isso aqui é uma matriz, tem um no elemento na linha I e coluna J. Então, o que isso está fazendo é constrói uma matriz dessa forma aqui e multiplica pelo correspondente elemento de matriz. E aí, se eu somo sobre todas as possibilidades, consigo popular minha matriz. Ok? Isso aqui é um jeito que, às vezes, se vocês têm que fazer contas no quais as propriedades de ortogonalidade dos vetores de base são importantes, essa expressão aqui pode ser útil.
tá bom? Não sempre, ok? Às vezes é melhor, é mais conveniente trabalhar com a matriz mesmo. Às vezes é melhor trabalhar assim. Professor, Sim. esse que você escreveu agora é só uma forma de construir a transformação a partir como De se construir fosse a matriz. uma... Desculpa, pode falar. De construir a matriz. De construir a matriz transformação. Só uma Isso, forma de construir ela. exatamente. É um jeito explícito para associar o elemento t e j à entrada ij da matriz. Então, a entrada é dada por esse produto externo, e depois vocês dão o elemento e somam sobre todas as possibilidades, que assim vocês vão popular todas as linhas e todas as colunas. Obrigado. Imagina. Muito bem. Então, agora que a gente viu também o produto direto, a gente vai voltar de novo, ok? Em todos esses conceitos que a gente está introduzindo. Porém, como a gente vai voltar com assuntos um pouco mais complicados, é bom vocês irem se acostumar um pouquinho por vez, ok? Então, agora vamos falar de de duas quantidades que podem ser definidas uma vez que vocês conhecem uma matriz. Então, as duas quantidades são chamadas de traço e de determinante. Quatro quantidades importantes, ou até importantíssimas, porque vão aparecer sempre, ok? Então, primeiro é o que a gente chama de traço. Então, o traço de matriz é definido da forma seguinte. Então, a gente vai usar o símbolo TR para traço, ou também, às vezes a gente vai usar esses colchetes, ok? Por quê? Simplesmente porque é uma notação que existe em literatura. Então, a gente está se adaptando à literatura. E isso aqui é definido como a soma sobre I de todos os elementos que são do tipo II. Ou seja, vocês pegam uma matriz e vocês somam todos esses elementos que estão na diagonal da matriz, ok? Elementos de tipo II, no qual o índice de linha é igual ao índice de coluna, são aqueles que estão bem na diagonal, ok? Então, quando vocês pegam essa soma, a gente obtém o traço. E o segundo objeto é o que é chamado de determinante. Professor, Sim. o traço é só para matrizes quadradas ou quaisquer? Só para matrizes quadradas, muito bem. Ah, Só tá. para matrizes quadradas, sim. Esse é excelente comentário. O determinante também vai ser só para matrizes quadradas, ok? Então, vamos agora definir o determinante. Então, o determinante de uma certa matriz A vai ser o objeto seguinte, é a soma. Então, deixa eu escrever, aí depois eu vou explicar. Determinante é um objeto bem mais complicado do traço. Então, aqui eu vou pegar 3 elementos de matriz, que eu vou chamar de A1M, A2N, A3K, ok? Vou somar sobre M, N e K, mas não vou somar simplesmente assim, ok? Não vou pegar essas combinações, vou pesar cada uma dessas combinações para um Levi-Civita. Que, como tinha prometido na primeira aula, ia aparecer em todo qualquer canto. Então, o Levi-Civita está entrando na definição do determinante, ok? Então, agora vamos ver um exemplo, ok? Para não deixar essas definições completamente abstratas. Aí, ao longo do curso, a gente vai ver aplicações práticas, ok? Do determinante já hoje, vamos ver. Então, vamos pegar uma matriz, deixa eu pegar a mesma aqui das minhas notas. Então, 1, 2, 1. Então, vamos definir A como 1, 2, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0 e 1, 0, 1. Okay. Matriz 3 por 3. Isso aqui está representando uma transformação linear entre R3 e R3, porque espaço de partida tem que ter dimensão 3,
o espaço target também tem que ter dimensão 3. E agora eu pergunto para vocês quanto vale o traço e o determinante desse objeto. Então, vamos usar as definições. Então, para o traço, é simples. O traço, essencialmente, não dá trabalho nenhum, porque eu pego só os elementos da diagonal, então, esses 3 aqui, e somo entre eles. Então, o traço claramente dá 5. Determinante. Determinante vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, determinante de A, vamos aplicar essa definição. Depois, daqui, vocês vão ver, para aqueles de vocês que já viram como calcular o determinante, de tirar linha e coluna, vocês vão ver que é exatamente equivalente. Então, aqui eu tenho, vamos começar fixando a 1. Então, que valores é que o índice M pode pegar? Pode pegar valores 1, 2 e 3. Então, começo com 1. Depois vou continuar com 2 e depois vou continuar com 3. Okay? Então, eu vou calcular os 3 termos aqui nas três linhas que eu estou escrevendo aqui. Então, esse A11 multiplica o quê? Então, agora aqui vai ter o produto entre elementos de tipo A2 alguma coisa, A3 alguma coisa. Eu tenho que pesar para o Levi-Civita. E lembre-se que o Levi-Civita é igual a 0 quando dois índices são iguais. Então, isso está dizendo que nessa linha eu não posso ter n igual a 1 ou k igual a 1. Vai ser igual a mais 1 se MNK é uma permutação par de 1, 2, 3, ou menos 1 caso MNK seja uma permutação ímpar. Então, vamos começar. Vamos começar com as permutações pares. Então, se isso aqui é 1, aqui eu tenho que selecionar A2, 2, A3, 3. Isso aqui vocês veem que é 1, 2, 3. Permutação par de 1, 2, 3. E agora eu pego a permutação ímpar, com sinal menos. Então, A2, 3, A3, 2. Ok? E assim acabei. Não tem outros termos associados com esse 1, porque todos os outros têm que ser 0, por causa do fato que, senão, dois índices estariam iguais aqui. Vamos com A1, 2. Então, agora eu tenho A2, A3. Então, vamos ver que índices é que eu tenho que pôr aqui. Então, colocando o sinal mais aqui, tenho que pegar a permutação par. Então, vai ser 3, 1. E depois, coloco o sinal menos e pego a permutação ímpar. Então, a permutação ímpar é com 1 aqui e com 3 aqui. Ok? Eu sei, de novo, deixa eu repetir de novo. As primeiras vezes que vocês fazem conta com o Levi-Civita é um pouco esquisito, mas depois de um pouco vocês vão pegando a prática, tá? Então, vamos agora com a terceira linha. Então, isso aqui vai ser A2, perdão, 3, A2, A3, e agora eu vou escolher os índices. Então, começo com a permutação par, então é 3, 1, 2, e agora eu vou com a permutação ímpar, então eu pego um sinal menos, então isso aqui é 2, 1. Pronto. Esse objeto aqui é o determinante desse bicho aqui, ok? Então, vocês veem que em 3 dimensões ainda é relativamente razoável, imagina calcular um determinante em 10 dimensões. Aí, fazer na mão fica muito complicado. Ainda bem que tem programas que podem fazer isso para a gente, ok? Então, não vou abrir isso aqui, porque vai ser muito chato. Deixa eu dizer para vocês qual que vai ser o resultado. Isso aqui tem que dar menos 4, ok? O determinante dessa matriz aqui, que a gente escolheu como exemplo, vai ser igual a menos 4. E se vocês agora forem pôr os vários elementos de matriz de acordo, por exemplo, A1 é 1, A22 é 3, A33 é 1, e assim para frente, vocês vão ver que as coisas vão dar menos 4. Ok? Agora, por que é importante introduzir a ideia de determinante? Bom, porque o determinante tem algumas aplicações bacanas. Ok? Então, vamos ver as aplicações do determinante. E, por incrível que pareça, o determinante tem aplicações no cálculo da inversa de uma matriz, ou seja, inversa também no sentido de função, e na resolução de sistemas de equações lineares. Então, 5 aplicações determinante.
Então, vamos começar com os sistemas de equações lineares. Okay? Então, sistemas de equações lineares. Então, o que é o sistema de equações lineares? Bom, vocês sabem muito bem que é um objeto, é um sistema, então a gente vai ter N equações, digamos, da forma seguinte. São lineares, então tem que ter a forma seguinte. Certo coeficiente numérico, A11, multiplicado para uma das variáveis, que eu vou chamar de x1, ok? Aqui eu tenho A12, x2, mais até chegar a A1n, xn, isso é igual a B1. Então, eu estou dando os nomes desses coeficientes, que são números, ok? De forma que você já está vendo o que está acontecendo, certo? Eu vou reconstruir uma matriz multiplicando o vetor das incógnitas. Aqui eu vou ter A21, x1, mais A22, x2, mais até A2n, xn, isso aqui vai ser igual a B2. E aí eu posso continuar até chegar ao último, que é AN1, x1, mais AN2, x2, mais blá, 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 até chegar a ANN, xn, ok? Isso aqui vai ser igual a BN. Então, esse objeto aqui é meu sistema. Então, por que tudo o que a gente falou até agora é significativo ou tem um papel a jogar nessa resolução dos sistemas? Porque vocês veem que tudo isso eu posso escrever de forma muito mais compacta da forma seguinte. Pego uma matriz, que agora vou definir para vocês, aplicada num certo vetor x igual a um certo vetor b. Então, vamos começar com esses vetores. Então, esse vetor x é o vetor das incógnitas. x1, xn. Esse vetor b é o vetor dessas quantidades aqui. Ok? Então, b1, bn. Essa matriz aqui é a matriz cujo elemento ij é igual a azinho ij. Esses azinhos que estão definidos aqui. Ok? Então, vocês veem que eu construí esses índices de forma que fica imediato ver que isso aqui é o produto entre uma matriz e o vetor x. Ok? Então, como é que agora eu posso resolver esse sistema? Bom, vocês aprenderam no colegial como resolver sistemas. Vocês podem isolar cada uma dessas componentes e substituindo de assim para frente até chegar ao final. Se eu porém interpreto esse problema dessa forma aqui, vocês veem que é muito mais simples, porque daqui o que eu quero saber são esses objetos aqui. São as componentes desse vetor. Então, uma solução, se existe, tem que ser dessa forma aqui. X igual a A menos 1 multiplicando B, onde A menos 1 é chamada de inversa, e aquela matriz tal que, se eu aplico a, vou obter a identidade. E vice-versa também tem que ser verdade. A menos 1 também tem que ser igual à identidade. Ok? Então, esse A menos 1 é o que a gente chama de inversa da matriz, que joga o papel da transformação inversa, okay? Aquela que é do espaço target volta para o espaço inicial. Então, daqui vocês estão vendo duas coisas. A primeira é que a gente tem que saber calcular A-1, e para garantir a existência desse vetor x, esse A-1 tem que existir, ok? Então, agora eu vou dar para vocês uma fórmula de como calcular esse A1. Próxima aula a gente vai ver outra fórmula, ok? Não vou provar para vocês como se chega nesse resultado, beleza? Então, acreditem, por favor, porque demonstrar não é super complicado, mas é um pouco chato. Vocês podem verificar explicitamente que o que eu estou dizendo para vocês está certo. Então, esse A-1, vocês podem calcular da forma seguinte. Eu coloco aqui o determinante de uma nova matriz que eu vou chamar de A-chapéu. Ok? Então, esse A-chapéu é chamado de adjunto. Adjunto. Então, o adjunto da matriz A. E os elementos de matriz desse AN, então, digamos, NM, são iguais a menos 1
elevado a n mais m, e depois eu tenho que fazer A, deixa eu usar a seguinte notação, AM barra, AN barra. Ou seja, isso aqui é a matriz A, a qual eu estou tirando a linha M e a coluna N. Então, observe a ordem. Aqui eu tenho NM, quando eu vou para lá eu tenho que invertir. Ok? Então, essa barra está dizendo que eu tenho que pegar a matriz A, tirar tirar toda a linha M e tirar toda a linha N. O que sobra, multiplicado por esse fator aqui, é o elemento NM da matriz adjunta. E aqui na frente, eu vou pôr um fator que é 1 dividido o determinante de A. Ok? Essa aqui é a fórmula para calcular a inversa de uma matriz. Então, daqui, a gente vê claramente que, com certeza, existe um caso no qual a inversa da matriz não existe. Se o determinante de A for igual a zero, a inversa não é bem definida, porque a gente está dividindo por zero. Ok? Então, quando... Professor, Sim. é determinante da matriz adjunta ou só a matriz adjunta? Não, é determinante da matriz adjunta. Então, a matriz inversa dessa forma não fica saindo só um número? Você está certo. Peraí. O que é que eu estou dizendo? Não, pera, desculpa. Ah, obrigado. Estou começando a perder a concentração. Ai. Não. Isso aqui é assim, ok? Sem o determinante aparece aqui. Ok? Perdão, você está certo. Isso aqui agora é uma matriz, e o elemento de matriz é calculado do determinante da matriz que você está obtendo, cancelando a linha M e a coluna N. Obrigado. Ok, então, quando o determinante de A é igual a zero, isso está me dizendo que não existe A menos 1. Ok? Então, vamos ver uma consequência desse fato. É uma consequência interessante. Então, a gente já começou aqui com esse sistema. Ok? Ou se vocês quiserem, essa multiplicação de matriz para vetor que está me dando um vetor. Vamos agora considerar o caso particular no qual todos os elementos desse vetor B são iguais a zero. Okay? Então, vamos considerar o caso AX igual ao vetor nulo. Ok? Eu agora pergunto para vocês, quando é que eu consigo achar uma solução X não trivial? Ou seja, cujos elementos sejam diferentes de zero. Então, para responder a essa pergunta, a gente pode raciocinar da forma seguinte. Vamos supor primeiro, que exista a matriz inversa A menos 1. Agora, se isso for o caso, o que eu posso fazer agora é pegar isso aqui, essa expressão, e multiplicar por A menos 1. Então, eu tenho A menos 1, AX igual a menos 1, vetor nulo. Mas como isso é vetor nulo, não interessa o que eu estou multiplicando para ele, o que eu vou obter é sempre o vetor nulo. Lembre-se que o vetor nulo é aquele com todos os zeros. Então, se eu multiplico qualquer coisa aqui para zero, sempre zero vai me dar. Então, aqui eu vou obter zero. Por outro lado, por definição de inversa, esse aqui tem que ser a identidade. Então, a gente está concluindo que se A menos 1 existe, a única solução é X igual ao vetor nulo. É justamente o que a gente não estava querendo. Okay? A gente está obtendo que a única solução do nosso sistema é aquela solução no qual todos os elementos, todos os componentes do vetor são nulas. Então, essa solução não é interessante. Ok? Claramente, pode ser que isso seja o caso, mas agora a gente vai se perguntar, quando é então que a gente pode garantir que existam soluções não triviais para uma equação dessa forma? Bom, se a gente viu que a única solução possível é o vetor nulo quando existe a matriz inversa, então a gente tem que proibir a existência da matriz inversa. Ok? Então, quando
A menos 1, quando não existe A menos 1, ok? Ou seja, a matriz, não consigo calcular a matriz inversa, ou seja, a transformação linear que eu estou considerando não é invertível, nada disso que eu mostrei para vocês aqui é válido, então eu não posso concluir que a única solução é a solução nula, ok? Então, nesse caso aqui, quando não existe A menos 1, posso ter soluções não triviais. Ok? Ainda não sei quanto elas valem, tenho que fazer alguma coisa a mais, mas eu posso esperar que existam essas soluções não triviais. Só que agora vamos dar um pulinho para frente. Quando é que não existe A menos 1? Quando o determinante de A é igual a 0. Então, a gente tem um check muito simples para fazer, para saber se essa equação aqui tem solução ou não. Então, essa equação aqui tem chance de ter a possibilidade de ter soluções não triviais apenas quando o determinante de A é igual a 0. Okay? Então, isso aqui é a única situação na qual a gente tem a esperança que esses valores x não sejam com todos iguais a 0. Ok? Então, vamos ver um exemplo agora. Então, o exemplo é a coisa seguinte. Vamos pegar o exemplo 1. Vamos pegar o seguinte sistema. 2x mais y igual a 3 e 3x menos y igual ao quê? Igual a 2. Então, isso aqui é o sistema. Vou pegar um caso simples, ok? Para não passar meia hora fazendo as contas. Mas vai ilustrar bem esses pontos que a gente acabou de discutir. Então, primeira coisa que eu vou fazer, claramente, vocês sabem perfeitamente resolver esse sistema, ok? Com as técnicas que vocês aprenderam no colégio. Não tem problema fazer assim. Mas vamos tentar aplicar essas novas técnicas que eu acabei de dizer para vocês. Então, vou escrever isso como uma multiplicação entre uma matriz e um vetor, ok? Então, isso aqui vocês veem imediatamente que eu posso escrever como 2, 1, 3 menos 1, aplicado a xy, igual 3, 2. Ok? Se vocês agora fazem o produto, como eu ensinei para vocês meia hora atrás, vocês veem que isso é 2x mais y igual a 3. Exatamente a primeira equação. Ou 3x menos y igual a 2. Exatamente a segunda. Então, agora, eu vou chamar essa matriz aqui de A. Então, eu sei que a solução desse sistema aqui tem que ser xy igual a menos 1 aplicado a 3, 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que checar é se existe a menos 1. Então, vamos calcular o determinante. Então, o determinante de A, nesse caso simples, vocês podem multiplicar. Aquela regra que eu dei para vocês, no caso 2 por 2 é simples. Pega o produto dos elementos da diagonal menos o produto dos elementos fora da diagonal. Então, vocês podem usar aquela definição especializada no caso de duas dimensões para ver que o que eu estou dizendo é verdade. Então, isso aqui é menos 2, menos 3, então o determinante é menos 5, que é diferente de 0. Então, a gente conclui que existe A menos 1. E essa equação aqui, então, vai ter solução. Ok? Agora, deixem pular o cálculo, ok? Já coloquei online minhas notas de hoje, aí vocês podem ver os cálculos direitinho, mas deixa simplesmente escrever quanto vale essa inversa. Então, se vocês forem fazer a conta, quanto vale a inversa? A inversa vale 1/5, 3/5 e menos 2/5. Ok? Bom, o 5 no denominador vocês veem que é justamente o determinante, ok? O resto vem daquele esquema da junta que eu expliquei para vocês 10 minutos atrás. Então, beleza. A gente checou que o determinante é diferente de 0, checou que, então, portanto, existe A menos 1, a gente calcula A menos 1,
Então, agora é só pegar isso aqui, botar aqui e calcular a solução, ok? Então, só para vocês poderem verificar as contas, isso aqui vai dar 1 menos 1. Então, x vai ser igual a 1, y vai ser igual a menos 1. E essa vai ser a solução. Vamos agora mudar um pouquinho, ok? Então, isso aqui era o primeiro exemplo. Vamos dar um segundo exemplo. Professor, dá 1 e 1 em vez de 1 e menos 1? Onde? Aqui? É. Eu acho que é 1 menos 1. Eu fiz conta e vem 1 menos 1. Espero de ter feito direito. É porque se for menos 1, 3x menos y vai dar 4 e não 2. Se y for menos 1 também. Eu acho. Eu também erro um sinal todo dia, sei lá. Espera aí, então, isso aqui é 3. Então, o primeiro é 3 sobre 5 menos 1 sobre... Não, 2 sobre 3 sobre 5 mais 2 sobre 5. Então, isso aqui dá 1. Agora, o segundo tem que ser 9 sobre 5 menos 4 sobre 5. Então, isso aqui é... Não, menos 1, certo? Acho que está certo. Ok. Esse que dá 9. É 9 menos 4 dá 5, dividido por 5 dá 1. Sim, é verdade, dá mais 1. Ok, beleza. Você está certo. Muito bem. Dá mais 1. Ok, então isso aqui é 1, 1. Então tem um erro nas notas. Ok? Então, segundo exemplo. Vamos pegar a mesma equação, mas em vez de pôr igual a 3 e 2, vamos pôr igual a 0, 0. Então isso aqui é 2, 1, 3 menos 1, aplicado a xy, igual a 0, 0. Qual é a solução? O que é que a gente pode concluir? Usando as informações que a gente tem aqui. Em particular, usando essa informação do determinante. Qual é a única solução possível aqui? Anula. Então, exatamente. O determinante existe A menos 1, então a única solução é aquela trivial, é aquela nula. Então, aqui, eu já posso dizer que x, y vai ser igual a 0, 0. Ok? Então, vamos ver, enfim, um caso no qual isso não acontece. Então, não posso usar mais essa matriz, então vou ter que usar outra matriz, então vamos pegar 2, 1, menos 2, menos 1. Aplicado a xy, eu quero tudo isso igual a 0, 0. E agora eu quero saber se existe uma solução não trivial. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o determinante desse objeto aqui. Ok? Então, o determinante dessa matriz vale quanto? Então, o produto dos diagonais, então é menos 2, menos o produto fora da diagonal, então dá mais 2, então isso aqui é igual a 0. Então, o determinante igual a 0 significa que não existe a inversa. Então, eu posso esperar que exista um x e y diferente de 0, que são a solução desse sistema aqui. Ok? Agora, para achar, a gente faz as coisas usuais, e aí vocês veem que isso aqui é igual a 2x mais y igual a 0, e o segundo igual a menos 2x mais y igual a 0. Então, vocês veem que esse determinante igual a 0 está dizendo que, na verdade, a gente tem duas equações iguais. Por isso que a gente não é forçado a pegar a solução nula. E daqui eu posso concluir imediatamente que todas as soluções que são dessa forma aqui são soluções válidas. Então, x, y, da seguinte forma, eu pego um a e menos 2 vezes a, é solução deste sistema aqui. Ok? E a solução, vocês veem que tem uma família de soluções, porque eu não consigo determinar uma unívoca, simplesmente partindo desse sistema. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente viu esses exemplos, deixa concluir a aula definindo mais algumas quantidades úteis. Essas vão ser super úteis nas próximas aulas, ok? Isso aqui vai ser
6. Então, autovalores e autovetores. Então, qual é a ideia atrás de autovalores e autovetores? Bom, a ideia é muito simples. Em geral, se eu pego uma certa transformação linear, uma matriz, e aplico um vetor, esse vetor aqui não é paralelo ao vetor V. Ok? Quando eu calculo essa matriz, quando eu calculo esse vetor, ou seja, faço multiplicação entre essa matriz e as entradas desse vetor, eu estou pegando combinações lineares. Então, nada me força a ter um vetor resultante que seja paralelo ao vetor V. Há casos nos quais isso acontece, porém. Okay? E quando isso acontece, quando o vetor que eu estou obtendo é paralelo ao vetor V, eu chamo esse vetor de autovetor, que é um vetor especial respeito a essa matriz. Então, a definição de autovetor é a seguinte. Então, o autovetor V satisfaz essa equação aqui, onde lambda, que é um número, ok, é chamado de autovalor. Então, vocês veem o que está acontecendo. Eu pego a transformação linear, aplico em V, eu estou obtendo um múltiplo de V. Então, esse múltiplo de V necessariamente vai ser paralelo ao vetor V. Quando isso acontece, V é chamado de autovetor e lambda é chamado de autovalor correspondente a esse autovetor. Ok? O número de autovetores vai depender da matriz e da dimensão do espaço. A gente vai ver isso um pouquinho, acho na aula que vem ou naquele seguinte. Ok? Então, por enquanto, simplesmente peguem isso aqui. Então, agora a gente tem um pequeno problema aqui, porque, bom, eu não sei V e não sei lambda, e tenho uma equação só. Então, como é que eu posso calcular lambda e V simplesmente dada essa definição aqui? Bom, o que eu vou fazer é dar um twistzinho, ok? Virar um pouquinho a perspectiva sobre essa equação. Então, em vez de escrever dessa forma, deixa eu escrever da forma seguinte. Eu pego esse lambda e boto para a esquerda. Isso aqui é A menos lambda, que então fica multiplicado por uma identidade, aplicado a V, tem que ser igual a zero. Isso aqui é exatamente o mesmo tipo de problema que a gente acabou de ver como resolver. Eu quero um V, eu quero uma solução que não seja trivial. Então, para eu ter a chance disso acontecer, eu tenho que garantir que o determinante de todo esse objeto aqui seja igual a zero. Certo? Se for diferente de zero, existe a matriz inversa, posso multiplicar, isso força V a ser o vetor nulo. Então, eu quero que o determinante dessa matriz aqui seja igual a zero. Então, isso aqui me força a considerar, ou me força a calcular, que o determinante de A menos lambda identidade seja igual a zero. E agora, olhem o que está acontecendo. Essa equação, agora é uma equação polinomial, porque o determinante é um polinômio, ok? Em lambda, e desapareceu qualquer informação sobre o autovetor. Então, se eu consigo resolver essa equação aqui, eu vou calcular os autovalores, e uma vez que eu conheço os autovalores, eu vou botar aqui dentro, e agora a incógnita vai ser só o autovetor. Então, eu vou conseguir também calcular o autovetor, ok? Então, o que eu tinha prometido, que a ideia de determinante, a aplicação do determinante como na solução dos sistemas, de sistema de equações, ia ser fundamental, isso aqui está se verificando, certo? Porque a gente está vendo que essa equação aqui permite desacoplar completamente o cálculo do autovetor do cálculo do autovalor. Então, primeiro a gente calcula o autovalor e depois a gente calcula o autovetor, usando essa definição aqui. Ok? Bom, são 15 para 7, então acho que a gente pode fechar aqui. Próxima aula a gente vai começar com um exemplo desses autovalores, do cálculo desses autovalores, e a gente vai ver que, como aqui a gente vai ter que resolver polinômios, a gente tem que garantir que essas soluções existam. Isso nos vai forçar a ir para o campo dos números complexos, ok?
Na aula que vem a gente vai também discutir rapidamente, dar um lembrete sobre números complexos. Beleza? Só uma dúvida, por que você passou o lambda multiplicando a matriz identidade para o lado de lá? Ou por que falta o valor para identidade? Porque vale a coisa seguinte. Então, esse vetor, lambda v... Porque só para confirmar, lambda é um escalar, né? Lambda, sim, lambda é um escalar. Lambda escalar. Sim. V é o vetor, lambda é escalar. Então, esse vetor aqui é um vetor que tem como componentes lambda V1, lambda V2 e assim para frente. E isso aqui eu posso também obter da forma seguinte. Eu pego uma matriz cujos elementos na diagonal são todos lambda e multiplico para o vetor V. Tudo o resto aqui é zero. Vocês veem que se a gente agora usa a mesma a regra de produto entre matriz e vetor, a gente tem lambda V1, que é isso. Esse lambda V2, que é isso. E assim para frente. Então, colocando aqui na diagonal, eu estou selecionando apenas um valor, que é o correspondente aqui. Mas esse aqui é simplesmente lambda multiplicado pela matriz de identidade, que é o que é descrito aqui. Perfeito, beleza. Obrigado. Imagina. Mais perguntas? Alguma dúvida? Professor, você pode repetir os comentários que você fez sobre essa última expressão aí? Eu não ouvi. Isso aqui? Isso. Então, o importante dessa expressão aqui, além do fato que é uma aplicação concreta do determinante que a gente acabou de ver, é que vê que agora a única incógnita que está aparecendo aqui é o autovalor. Então, isso aqui vai ser um polinômio de incógnita lambda, e uma vez que eu consigo resolver essa equação, que, aliás, é chamada de equação secular, eu consigo calcular os lambdas. Okay? Então, eu consegui desacoplar completamente o cálculo dos autovetores do cálculo dos autovalores. Primeiro, eu calculo o autovalor, ou os autovalores, e depois, uma vez que os lambdas são conhecidos, para cada um desses lambdas, eu vou calcular o correspondente autovetor. Então, a gente vai ver na aula que vem como fazer isso na prática, ok? Mas o raciocínio que a gente acabou de desenvolver sobre quando podem existir soluções não triviais de sistemas de equações, nos permite de calcular as duas incógnitas que aparecem nessa equação de forma completamente independente. Primeiro uma, que são os autovalores, e depois os autovetores. Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim. mais cedo na aula, quando o senhor estava falando de produto de matrizes, você falou que é uma operação que está associada à composição de funções, ou no nosso caso em particular, de transformações lineares. Isso. Só que não ficou muito claro para mim se a composição é um produto de matrizes por consequência da definição de produto, ou se é a composição das transformações que motivou a definição do produto da forma que ele é. A segunda. A gente começa segunda a opção. composição e aí a gente vê que tudo pode ser escrito como produto de matrizes da forma que eu defini. Entendi. Então, a gente não começa com o produto e acaba com a composição, a gente começa com a composição e acaba definindo um produto. Beleza. Tá certo. Obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? Ok, então deixa eu sentar, porque depois de 2 horas eu estou cansadíssimo. Então, deixa só lembrar para vocês, mais uma vez, amanhã vai ter a primeira monitoria, às 3 da tarde, ok? Naquela sala Zoom que eu enviei para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim em qualquer momento ou conversar com os monitores. E se não tiver mais dúvidas, eu vou encerrar aqui a aula e a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Ok? Professor, Sim. posso fazer uma pergunta sobre o senhor? Claro, absolutamente. Qual a sua idade? Só de curiosidade. 38. Você é casado? Sou casado, sim.
Sou também italiano, se vocês quiserem saber. Então, uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada, que às vezes, quando eu estou muito focado, tendo a virar ao italiano, ok? Então, se eu for falar alguma coisa que não está certa em português, ou me param ou me perdoem, beleza? Você tem Instagram, professor? É? Instagram? Tenho Facebook. Tá, desculpa pelo incômodo aí, professor. Não tem problema, imagina. Professor, Opa. uma dúvida rapidinho. A primeira lista tem a ver com as 3 primeiras aulas? Tem a ver com as primeiras 5 ou 6 aulas. 5 ou 6 aulas, tá. Isso. Mas aí já dá para começar a fazer? Já dá para começar a fazer os primeiros exercícios. Então tá bom. Era isso que eu queria perguntar. Porque aí dá para ver se tem alguma dúvida para tirar na monitoria. Sim, claro. Bom, ainda a gente não chegou exatamente a como calcular explicitamente os autovalores. A aula que vem a gente vai fazer explicitamente, mas até os exercícios dos autovalores vocês já podem fazer. Tá bom, então. Obrigada, professor. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, então, minha gente, acho que a gente pode fechar aqui. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido e gostado. Caso contrário, entre em contato que a gente vai tentar resolver as dúvidas, ok? Professor, bom fim de semana. Só mais uma dúvida mais operacional, assim, até que horas você pretende colocar as notas de aulas dessa aula? Só para eu dar aquela... Já está, as notas escritas já estão no Drive e o vídeo depende do YouTube. Outro dia eu demorei 3 horas. Tá bom. Então as notas de aula, mas quando você vai colocar lá no site em si, porque tudo bem, ela está no Drive, mas o link eu não sei se está disponível. É sempre o mesmo. Se você clica nas notas de aula, vai para uma pasta do Google Drive e lá vai ter todas as notas. Tá. Não tinha percebido isso quando eu abri a primeira. Tá bom, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, então, bom final de semana para vocês e a gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau.